Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. É desta que Vladimir Putin pode passar das ameaças à ação e retaliar contra a NATO? President Putin has said tonight that the US and European countries will be directly participating in Moscow's conflict with Ukraine if they lift restrictions on Kyiv using long-range missiles to strike Russian territory. É a nova linha vermelha de Putin. O presidente russo considera que autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance significa que os países da NATO entram em guerra direta com a Rússia, com todas as consequências que isso pode ter. Só que não é a primeira vez que Putin traça uma linha vermelha. Já o fez antes e, quando é ultrapassada, as ameaças do presidente russo revelam-se apenas retórica. Agora pode esta ser a gota de água para Moscovo? A autorização para a Ucrânia utilizar sistemas de mísseis de longo alcance pode vir a significar finalmente a grande escalada no conflito? Vou falar com o Major-General João Vieira Borges, coordenador para a área da Segurança e Defesa da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, e ainda presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de segunda-feira, 16 de setembro. Bem-vindo, Sr. General João Vieira Borges. Muito obrigado pelo convite. Vamos perceber primeiro o que é que está aqui em causa. Que tipo de armamento de longo alcance é que os ucranianos querem, já há muito tempo, aliás, poder usar sem restrições? Bem, o tipo de armamento que pretendem usar, no fundo, eles já usam, mas em território ucraniano. Não usam é com o alcance que querem, não é? Sim, já usam e também não é com o alcance. São duas situações. Primeiro, relativamente aos ataques que temos visto na Crimeia, e em algumas partes, mas sobretudo na Crimeia, que exige maiores alcances, eles já utilizam o Storm Shadow, portanto, o míssil que tem o nome de Scalp, portanto, é um míssil cruzeiro franco-alemão que tem cerca de 250 km de alcance. E depois há outra questão, o outro sistema de armas aí norte-americano, que é o ATACMS, que é um míssil balístico tático, ou seja, que tem cerca de 300 km e que é lançado da mesma plataforma do HIMARS que nós estamos habituados a ouvir. Ora bem, o problema é que os americanos não autorizam que este sistema bata alvos na Rússia, que o ATACMS bata alvos na Rússia. E os britânicos também não autorizavam o Storm Shadow a utilizar contra alvos na Rússia. Ora bem, independentemente disso, os alcances, apesar de tudo, são reduzidos. Nós estamos a falar de 250 km num dos casos, míssil de cruzeiro, e de um míssil balístico de 300 km. 300. É preciso muito mais do que isso para bater determinadas bases aéreas e determinados centros logísticos da Rússia que batem alvos na Ucrânia. E porquê é que a Ucrânia diz que precisa desta capacidade? Que alvos é que quer atingir, no fundo? Muito bem. Tem reforçado essa questão na medida em que, num combate, numa guerra de atrito, que é a designação que dão agora, numa guerra de atrito, só se consegue, digamos, ter alguma supremacia quando há superioridade ou supremacia aérea, quando há combate em profundidade com maior incidência de uma das partes. Olha bem, isto tem mesmo a ver com combate em profundidade. É preciso bater os alvos à retaguarda, neste caso da Rússia, o caso das bases aéreas, dos paióis de munições, dos centros logísticos, para que ela não ataque sistematicamente a linha da frente e até a área da retaguarda, porque a Rússia tem essa capacidade de bater até Lviv, que já fica na fronteira com a Polónia. Portanto, temos neste momento, numa guerra de atrito, ao longo de 1.200 km, uma potência que tem capacidade para bater todo e qualquer tipo de alvo, enquanto que
A Ucrânia está muito condicionada, sistematicamente está a ser batida com fogos nas suas unidades militares, mas muito pior do que isso, que é naquilo que são as centrais elétricas, naquilo que são, digamos, até objetivos civis, quer por efeitos colaterais, quer propositadamente, nunca saberemos. E, portanto, isso é uma desigualdade tremenda em termos de guerra, em termos do teatro de operações, e por isso faz apelos não só para a defesa aérea, que é importante para proteger instalações e pessoas, não é uma arma ofensiva, mas é uma arma importantíssima para proteger a vida dos ucranianos, mas também precisa de armas ofensivas para impedir esse tipo de ataques da parte da Rússia. Pelo que temos visto, o Reino Unido tem estado na linha da frente, não é? Nestas movimentações para autorizar que a Ucrânia possa usar mísseis de mais longo alcance, daí também a visita do primeiro-ministro britânico Keir Starmer à Casa Branca. Porque é que o Reino Unido precisa desta aprovação dos Estados Unidos para avançar, mesmo que sejam só os mísseis britânicos, os Storm Shadow, não é? Precisa por duas ordens de razão. A primeira, a dimensão político-estratégica, não quer ficar isolada, digamos, tem que ter apoio tácito dos principais aliados, isso é normal, para não ficar diretamente associada a alguma situação que venha a acontecer. Imaginemos os ucranianos usarem a arma para bater uma central nuclear e, portanto, ficava conotada, o Reino Unido ficava com todas as culpas do processo. E, portanto, é preciso que seja, na dimensão político-estratégica, é preciso que haja, digamos, que os aliados apoiem, nem que seja com caveados, ou seja, com alguns condicionamentos. Em segundo lugar, na dimensão operacional e tática, é fundamental porque os sistemas não trabalham sozinhos. Ou seja, há necessidade de, digamos, por exemplo, a questão do GPS, do guiamento, a questão do comando e controle, estes são tipos de armas que trabalhamos nós na NATO e, portanto, estão integrados num sistema e quando trabalham isoladamente, obviamente, têm limitações. Portanto, nessa dimensão é preciso também ter, sobretudo, o apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, em determinadas áreas que eu acabei de falar, obviamente que têm que fazer algumas concessões para que os Storm Shadow tenham a máxima precisão. Tendo em conta aquilo que vemos neste momento e o atual contexto da guerra, enfim, que motivos é que podem levar a esta autorização para que a Ucrânia utilize estes mísseis de maior alcance? O facto também, por exemplo, da Rússia estar a ser fornecida pelo Irão e ter mísseis balísticos iranianos pode ser também um fator, ou seja... Foi o fator principal, já vimos da parte de Blinken. O secretário de Estado norte-americano usou logo essa linguagem. A partir do momento em que há mísseis balísticos do Irão, que é alvo de sanções por toda a comunidade internacional, tal como é a Coreia do Norte, que também tem, mas tem artilharia, que ainda não há mísseis balísticos, mas no caso do Irão, obviamente foi a razão, ou foi o ponto de viragem. Eu diria que há um segundo ponto de viragem. Tem a situação no teatro de operações, de grande dificuldade para a Ucrânia, não só na zona do Donbass em geral, mas no fundo em toda a frente de combate, está a viver momentos muito difíceis, porque a Rússia tem uma indústria de guerra e ainda por cima tem esse tipo de apoio desses países, pelo menos desses dois que acabei de referir, e portanto, tendo em conta essa grande dificuldade, em função também daquilo que é o combate em profundidade da Rússia, precisa de uma resposta. Para haver combate em profundidade tem que haver armas de longa altura. E, portanto, é a segunda razão, ou a primeira, depende da perspectiva, e, portanto, é uma altura crucial para a tomada de decisão, independentemente dela ter que ser analisada com todo o cuidado, tendo em conta aquilo que são as respostas da Rússia, designadamente Putin ontem, que estabeleceu isso como linha vermelha, mas ele já estabeleceu linhas vermelhas várias que foram ultrapassadas, inclusivamente a linha vermelha principal, que era a invasão do território russo e que com a operação militar especial de Kursk foi ultrapassada, essa e outra. Não é? Já regressamos à conversa com o Major-General João Vieira Borges. Na segunda parte vamos falar dos potenciais riscos desta decisão e se a reação de Putin vai continuar a passar pela retórica ou pode ir mais além. O Sargento na Cela 7.
O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o Major-General João Vieira Borges. Sr. General, esta autorização para levantar as restrições ao uso por parte da Ucrânia de armamento de maior alcance implica também riscos ou não? Por exemplo, imaginemos que é suposto haver um ataque de precisão para atingir um alvo militar e acaba por atingir um alvo civil na Rússia. Este tipo de coisas são riscos? Podem ou não acontecer? São riscos, efetivamente são. Mas digamos que tem a ver sobretudo com a utilização do tipo de armas que na resposta de Putin diz que muda a própria natureza do conflito e que implica que os países da NATO entram em guerra com a Rússia. Ora bem, é evidente que a Coreia do Norte e o Irão também estão a apoiar a Rússia e não estão em guerra com a NATO, não é? Portanto, e por outro lado, afinal há guerra. Eu pensava que Putin achava que não havia guerra, que era uma operação militar especial. Ora bem, mas tirando esta ironia, eu julgo que o risco é fundamentalmente o risco de dimensão político-estratégica, aquilo que é a pressão sobre Putin, não só de Medvedev, mas da maioria dos seus assessores mais extremistas, no sentido de marcar uma resposta, e essa resposta pode ser a resposta à utilização de uma dessas armas de longo alcance na Rússia pode ser, digamos, devastadora para a Ucrânia e independentemente de se utilizar uma arma nuclear tática ou não, porque ele sabe que isso é uma linha vermelha para a China e para a comunidade internacional. Mas tem capacidade, tem poder de fogo para, obviamente, bater determinado tipo de objetivos, digamos, concentrar o esforço num determinado objetivo com uma grande destruição e grandes efeitos colaterais. E justificar isso em função da ameaça que tinha feito e da resposta, digamos, de uma resposta a essa decisão da NATO, a decisão do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Esse é o risco que corremos. Mas a guerra, desde o primeiro dia que Putin corre riscos e todos nós corremos riscos. E o problema da Ucrânia tem sido exatamente o facto de não ter o apoio que devia desde o primeiro dia, porque se tivesse tido o apoio desde o primeiro dia dos aliados e se estivesse nas mesmas condições, a jogar um jogo limpo em que cada uma das partes dispunha dos mesmos meios, obviamente que a situação no terreno seria completamente diferente e não teria 20% do território ocupado pela Rússia. Putin avisa de facto que o uso de sistemas de armamento de longo alcance significa, na opinião do presidente russo, uma mudança na guerra e uma entrada em definitivo da NATO no conflito. A questão que levanta é que os ucranianos também não podem operar esses sistemas sozinhos, precisam sempre da NATO e nomeadamente penso que de informações de satélite da NATO. Ora, até que ponto, já falámos aqui das linhas vermelhas que foram sendo passadas e Putin nunca passou da retórica, até que ponto é que pode neste caso passar da retórica e o que é que poderá fazer? Exatamente. Nós já tivemos várias linhas vermelhas em que a ameaça foi a mesma. Se me permite, a primeira grande ameaça, e basta ver o discurso, quando da invasão, exatamente, logo nesse discurso, Putin diz que se houver alguma potência mundial que apoie a Ucrânia, seja de que modo for, será alvo de grandes
repercussões em termos militares. Foi logo no primeiro dia, não é? De resto. Logo nesse dia foi lido por todos nós como uma ameaça nuclear a quem apoiasse. E, portanto, essa foi a primeira, no primeiro dia da operação. Sucederam-se as de utilização de carros de combate Leopardo. Sucederam-se as de utilização de sistemas de armas de longo alcance que lá estão no teatro de operações. Como eu disse há pouco, estes 2 sistemas já estão, mas a fazer fogo sobre território ocupado. Sucederam-se também em função da utilização das aeronaves, designadamente os F-16. Também já lá estão. E, portanto, o risco de bluff ou de efetivamente ser verdade a ameaça é enorme. Nós nunca sabemos, perante um homem que está no poder há 23 anos e que mente descaradamente, no próprio dia anterior da entrada na Ucrânia, nem os seus aliados mais próximos sabiam, e portanto ele mentiu descaradamente, e tem mentido declaradamente, convictamente e sucessivamente. Portanto, o risco é grande, não é? E um ditador que obviamente acredita nas suas próprias mentiras, é muito difícil de gerir percepções da parte dos aliados a esse receio, mas julgo que as decisões, já agora, que vão ser tomadas, quer da parte do Reino Unido, quer da parte dos Estados Unidos ou dos aliados, vão ser decisões que não sejam, vão ser decisões que sejam, digamos, muito bem medidas, no sentido em que só podem autorizar, ou só vão autorizar a Ucrânia a autorizar perante demonstração clara de que o objetivo é X, ou de que o objetivo é Y, e que não há efeitos colaterais possíveis em face do ataque a esse objetivo. Se estiver muito próximo de populações, não poderá ser atacado. Obviamente que isso levará, se isto se vier a concretizar, passado pouco tempo, passado alguns ataques, e que a Rússia se aperceba dessa situação, passará a colocar, obviamente, depois determinados sistemas de armas junto das populações. Portanto, isto é, como dizia ontem o Blinken, é caso a caso. A situação vai sendo decidida e vai-se ajustando a situação, que no fundo é o que Putin tem feito, também vai ajustando as suas decisões, apesar das ameaças, em função da situação, não só internacional, mas sobretudo nacional, e depois do teatro de operações. No fundo, ambas as partes estão a decidir em função da evolução da situação. Olhando aqui também para o lado dos Estados Unidos e para o contexto político que se vive nesta altura, enfim, estamos em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais. Esta é também uma questão sensível para Biden gerir neste momento. O que se fala, por exemplo, é que, enfim, os Estados Unidos poderão concordar com o uso dos mísseis britânicos Storm Shadow, mas não quererão que os mísseis americanos sejam usados para esse tipo de iniciativas. Vá lá. É uma situação que, sinceramente, vejo isto de 2 pontos de vista. Primeiro, se Biden fosse candidato e estivesse na disputa presidencial, era diferente da situação que tem agora. Tanto a situação do Médio Oriente como a situação da Ucrânia, eu julgo que Biden tem maior liberdade de ação, independentemente da Kamala, ser do Partido Democrático, ser vice-presidente. Dá-lhe maior liberdade de ação, porque se falhar, obviamente é uma decisão dele. E não será ele a continuar como presidente. E Kamala, seja Trump, que vier a seguir, pode corrigir, digamos, decisões menos boas. Pode prejudicar a vice-presidente dele, não é? Exatamente. Se a decisão tiver resultados positivos, julgo que Kamala ganha mais do que perde. Obviamente, num cenário desse. E, portanto, essa liberdade de ação, sobretudo para o Médio Oriente, não tanto para aqui, essa liberdade de ação faz com que os Estados Unidos possam avançar um pouco mais do que avançavam há meses atrás. E julgo que é isso que está a acontecer, independentemente dos condicionamentos que vão impor na utilização dessas armas. Porque agora tem um argumento, como eu disse há pouco, é o argumento do Irão, portanto, e tem informações seguras, independentemente do desmentido do Kremlin, que já desmentiu 500 coisas que efetivamente eram verdade. Portanto, mas só o farão
se provarem que efetivamente essas armas estão lá. E esse foi o argumento principal. Aliás, a União Europeia, quando comunicou a questão dos mísseis balísticos do Irão em território russo, os Estados Unidos ainda não tinham informações e tinham uma posição diferente. Foi ali uma diferença de 2-3 dias e, portanto, houve troca de informações certamente, e se tiverem prova disso, esse é o argumento, essa é a espoleta para uma tomada de decisão que, na minha perspectiva, será sempre condicionada. Nunca será totalmente aberta em termos de discurso político, não será certamente. Muito obrigado, Sr. General João Vieira Borges. Muito obrigado, eu. O Major-General João Vieira Borges é coordenador para a área da segurança e defesa da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, e ainda presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos ainda um som da BBC News. A sonoplastia é de Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.